ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Entrevista. Patrick Oliveira. Tá certo. Agora são 11h09, 11h09, aqui na Papacaça de Bom Conselho, nesta quinta-feira, hoje dia 18 de julho de 2024, André Neto. Pois é, Patrick, no ar mais uma rodada de entrevista, né? Estamos aqui hoje recebendo nos estúdios da 102,9, né? Justamente o... Danado foi que houve aqui, rapaz. Pronto, beleza, ok. Resolvendo aqui. Ao vivo, né, Patrick? Sabe que nem diz o Faustão, né? Porra, quem sabe faz ao vivo. Estamos recebendo por aqui hoje, Patrick, o psicólogo e pedagogo André Teixeira. Hoje vamos falar aí como lidar com as crianças nos dias atuais, frente às redes sociais, né? Justamente para comentar, para falar um pouco sobre este assunto importantíssimo. Inclusive, a gente recebe aí o André Teixeira. André, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da 102,9. Bom dia, André, bom dia, Patrick, que está aqui presente, e um bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados nesse momento, para a gente poder abordar sobre um tema tão importante que faz parte da nossa atualidade, né? Eu gostaria, desde já, de mandar um abraço para os meus pais, José Teixeira e Verbena, para toda a minha família, de uma forma especial para os meus pacientes também, que devem estar sintonizados nesse momento. E é um prazer voltar aqui aos estúdios da rádio, né, para a gente poder ter esse momento bem construtivo. Acredito que será bem construtivo para todos. Muito bem. Dois Andrés aqui, eu estou com o André Neto e o André Teixeira. O André Teixeira, psicólogo, o André Neto, radialista, o André, inclusive, o André Teixeira recebendo agora um presente da Gráfica Modelo. Pronto, agradeço. Gráfica Modelo. Você pode abrir aí, inclusive, pode já começar a utilizar, viu, André? Fica à vontade aí, tomar uma aguinha. A Gráfica Modelo, que inclusive você que está precisando de lembrancinhas para casamento, batizado, canecas personalizadas, igual essa que o André recebeu aí. Gráfica Modelo, impressões de qualidade, você só encontra lá, crachás e muito mais. Precisou de impressão? Gráfica Modelo, ali na Avenida Tenente Raul de Holanda, Avenida Nova, na mesma calçada da Caixa Econômica Federal. Pode chegar lá. A Gráfica Modelo, aqui em Bom Conselho de Papacaça, presenteando aí o meu convidado de hoje, o André Teixeira, com uma caneca personalizada. Eu disse Gráfica Modelo. 11h11. Ô André, aqui o tema é bem complexo. Nesse caso, como lidar com crianças nos dias atuais. Estamos aí na era da internet, né? Quer dizer, hoje a internet está dominando um pedaço, tal, não sei o quê. E como é que eu devo orientar, ou quais os riscos que a criança corre nos dias de hoje? Então, Patrick, nós temos dois pontos bem importantes nessa temática, né? É um tema bem extenso, mas ele trata de dois tópicos bem importantes e relevantes. Como lidar com crianças, que não é fácil lidar com crianças nos dias atuais, principalmente, frente a essa era digital que a gente tem e que a gente sabe que depende da internet para quase tudo, né? E nós sabemos também que o uso precoce dessas crianças está cada vez mais acontecendo, né, na nossa atualidade. Então, lidar com crianças não é um tema fácil. Quem tem criança em casa ou quem trabalha com crianças, seja por meio do trabalho ou seja na escola, não é fácil. É um grande desafio aí que a gente tem para enfrentar, porque cada criança tem um comportamento diferente, né? Cada criança tem uma personalidade diferente, cada criança tem uma forma de pensar e agir diferente. Então, quando a gente coloca essas crianças em contrapartida com a internet, com o uso da internet e das mídias sociais, né, das redes sociais, a gente tem um desafio ainda maior para enfrentar. Porque nem todo mundo sabe conduzir determinados momentos e até assuntos que a criança tem acesso por meio do uso da internet e das redes sociais. Nesse caso, você aconselha, porque tem alguns sites, aplicativos e muito mais, e o camarada pode bloquear ou pode restringir o acesso da criança a determinados sites, enfim. Você aconselha isso ou é mais aconselhável, por assim dizer, ou você prefere dizer que
aconselhar a criança, olha, meu filho, minha filha, não acesse esse site porque você ainda não está na idade adequada para ver determinado conteúdo. Qual é a dica que você dá? Então, Patrick, a forma de abordagem, primeiro ela tem que realmente começar por parte dos pais da família, né? Porque muitas vezes as crianças, hoje em dia, elas têm acesso a tablet, celular, notebook, os pais presenteiam, né? Mas muitas vezes esses pais, essa família, eles não estão tão alertas e preocupados com o que a criança vai encontrar frente à internet, né? Frente ao uso dessas redes sociais. E é importante que antes dessa criança ser presenteada, haja um diálogo de fato, né? Que os pais realmente conversem, abordem que a internet sim é importante, que as redes sociais têm seu papel, têm sua função na sociedade, porém tem conteúdos que são inapropriados para determinadas idades. Porque muitas vezes quando esse diálogo não acontece, a criança vai acabar acessando determinados sites, caso não haja também essa proteção do uso de aplicativo por meio da família, que são muitos aplicativos que há, como o Family Link, por exemplo, eles fazem com que a criança seja protegida de determinados conteúdos violentos e até inapropriados para elas, né? Então, a partir do momento que a família tanto conversa com a criança, para que realmente haja um estabelecimento de confiança entre a criança e os pais, e que também haja essa proteção por meio de aplicativos que vai monitorar e vai controlar o conteúdo que aquela criança vai estar acessando, vai se tornar um uso mais fácil, né? O André, eu conheço uma garota, hoje ela deve ter os seus 23 para 25 anos. À época ela tinha uns 10 ou alguma coisa assim, 10, 11. E ela dizia o seguinte, que a mãe dela chegava assim e dizia, tinha às vezes a rede social com conteúdo não adequado e tal, e ela dizia, olha, minha filha, não acesse não, que isso aí é coisa do Satanás, isso é coisa do demônio, o demônio está aí nesse... Não acesse, a menina tinha uns 10 anos, 11 à época. E a minha pergunta é, você acredita que esse tipo de abordagem, colocar medo na criança, olha, não acesse não, que aí está o Satanás aí nesse aplicativo aí, naquele site, você acha que isso aí ajuda, atrapalha? Como lidar com uma situação dessa? Colocar esse medo resolve? Então, abordar dessa forma é até uma forma agressiva e violenta que você vai estar fazendo com a criança, né? Essa não é a forma adequada para você conversar realmente. A gente pode sim dizer que é inapropriado, que mexe com coisas, que até vai comprometer o psicológico, a questão da saúde mental daquela criança, mas não dessa forma, né? Você não deve abordar dessa forma, porque aquela criança vai até acabar se restringindo, tendo medo. Então, a partir do momento que você fala dessa forma agressiva, ao invés de você estabelecer a confiança para que ela até converse com você sobre aquilo que ela vai estar visualizando na rede social, ou outros meios sociais que ela vai estar acessando, ela vai até ficar com medo e com receio de até conversar com você ou com uma outra pessoa que de repente fosse mais adequada para passar essa orientação para ela, né? Ô André, mas tem um ditado que o pessoal diz que quando é escondido, aí é sempre, o ditado é, o escondido é sempre mais gostoso, alguma coisa assim, né? Pô, muito bem. Mas você, por exemplo, falando para a criança, só meu filho, minha filha, não vejo isso aqui, não, que você não está na idade adequada, quando você tiver mais velho, tal dado, você vai poder ver isso. Mas veja, não, tal. Não vai despertar na criança a curiosidade. Eita, se não pode agora, então o que é que tem lá? Peraí que eu vou ver escondido aqui do meu pai e da minha mãe. E aí? Exato. Realmente faz com que a criança tenha vontade de visualizar aquilo que é proibido para a idade dela, né? Só que aí também a família ela pode até usar estratégias para tentar repor esse momento e esse conteúdo que ainda não está na idade daquela criança ter contato. Então, por exemplo, a família pode selecionar quais são os assuntos que ela pode criar, ou então não precisa diretamente dizer que tal conteúdo ele não deva acessar. Porque, por exemplo, se os pais conversam com a criança sobre determinados assuntos, o ideal seria eles apresentarem a princípio quais os assuntos que estão previstos para aquela faixa etária daquela criança, né? Até porque a gente sabe também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles falam também a respeito das redes sociais e existe um projeto de lei que foi criado em 2022, que proíbe, inclusive, as crianças, né, obterem contas nas redes sociais, né? Ou seja, menores de 12 anos não podem ainda criar contas, né, serem usuários. Mas quando você realmente aborda quais são os conteúdos que podem e os que não podem, você sabendo explicar da forma correta para a criança,
eu tenho certeza que, de uma certa forma, mesmo tendo a curiosidade, ela vai conseguir compreender aos pouquinhos. Porque a gente está numa geração que as crianças são muito inteligentes, né? É verdade. Não é como antigamente. Antigamente, eu acho que a gente vem de uma geração que a gente era muito alheio ao mundo da internet. Não era algo que ainda existia, né, com tanta evidência como hoje em dia. E eu acredito que quando a criança começa a buscar na internet, ela pode até sim se deparar com alguns conteúdos assim, mas de repente nem é necessário naquele momento ainda a família falar sobre. A não ser que aquela criança visualize algo que ela mexa com ela, que desperte realmente uma curiosidade nela e ela precise conversar com o pai, com a mãe, com outro adulto sobre aquele determinado assunto. Ô André, pegando esse gancho aí, então como é que você analisa, como é que você vê a maneira como os pais estão ensinando, tratando os seus filhos? Porque hoje em dia, uma criança de 7, 8 anos, ela tem mais entendimento, sabe mais coisas do que o próprio pai e a própria mãe. Na minha época, quando um pai ou a mãe dizia, olha, não faça isso, o menino ficava quietinho, sim senhor, sim senhora. Hoje em dia, não faço, por que eu não vou fazer? Aí vai sempre questionar, mas por quê? Não, porque não está no seu tempo. Mas por que não está no meu tempo? É aquela história, pai e mãe, quem foi que criou Deus? Não, mas porque Deus assim. Não, mas alguém criou. Quem criou a senhora não foi vovô, não foi vovó. E quem foi que criou Deus? Aí fica sempre aquele questionamento. Como é que lida com a situação dessa? Então, uma outra estratégia que os pais podem até usar também com essas crianças é informando quais são as consequências, as sequelas que essa criança pode ter através do uso dessas redes sociais, das mídias digitais, até mesmo de assuntos que elas podem, né? Ou seja, eles não precisam também verbalizar de uma forma tão detalhada tal conteúdo. Mas, por exemplo, eles podem trazer à tona para aquela criança que, se ela ficar muito dependente das redes sociais, se aquele uso for em excesso, pode causar vários problemas para ela. E que problemas seriam esses? Problemas mentais, aumento de ansiedade, que é algo que está muito evidente nessa geração, né? A gente convive numa modernidade que realmente a ansiedade é a doença do século, né? Então, pode desencadear vários problemas a partir do momento que aquela criança está usando também de forma excessiva as redes sociais. Aumento de ansiedade, aumento de depressão, transtornos de sono, também compromete o nosso sono, se você passa muito tempo em conexão com a rede social, com a internet, né? Transtornos de alimentação, problemas visuais, problemas auditivos, ou seja, são vários transtornos, né? A falta de controle também, então são vários problemas, várias consequências que você vai ter a partir do uso da internet. Então, os pais também podem ir por esse caminho, mostrando as consequências que aquela criança vai ter a partir do momento que ela está usando a internet, sabe? Não é que não possa usar, pode, mas que seja de uma forma controlada, de uma forma monitorada. E por isso que é importante realmente o uso do aplicativo, né? Para que a família realmente monitore, selecione quais são os temas. Então você defende que o pai consiga brecar isso aí, quer dizer, colocar um freio, isso aqui ele pode, não pode ver, isso aqui ele pode, você segue por essa linha. Isso, eu defendo sim essa ideia, porque é muito importante quando a família monitora e eles realmente acompanham de perto quais são os conteúdos que o filho está acompanhando, né? Não só acompanhando, mas também monitorar até a questão do tempo, para que não tenha tantas sequelas como essas que eu relatei agora há pouco. Não sei se você já fez algum estudo e se fez, quanto tempo, em média, uma criança saudável pode ficar utilizando as redes sociais, computador ou coisa parecida? Então, eu defendo que a criança não pode ultrapassar 1 hora na internet. Eu acho que 1 hora já é o suficiente para ela, porque a família pode ocupar o espaço daquela criança de forma educativa. Que forma educativa seria essa? A família poderia comprar jogos educativos, dama, dominó, resgatar esses jogos que faz parte da nossa geração e que hoje em dia está muito esquecido de certa forma, né? Porque muitas vezes também, pelo uso excessivo da internet que a criança tem, os pais até acabam não convivendo, não conhecendo a própria criança que tem em casa, né? E a partir do momento que você tem esses momentos em família, jogos de encaixe, quebra-cabeça, dominó, dama, enfim, são tantos jogos que você tem que você pode controlar, sabe? Então é importante que a família também estabeleça uma regra. Faz um quadro de combinados, faz um quadro de regras, olha, tal horário, de 1 às 2 você fica na internet, de 2 às 3 você vai fazer suas atividades escolares. Vai estipulando um tempo para que você realmente conheça, de fato, a sua criança, conviva mais tempo com ela e que ela realmente viva de uma forma mais saudável, mais educativa também, né? A questão de esportes, aí que é muito importante também para a criança, né? Porque também tem a questão, Patrick, quando a criança ela convive muito com a internet,
muitas vezes, pela questão da curiosidade, elas acabam até se tornando agressivas, agitadas, violentas, querendo reproduzir aquilo que elas visualizam, até mesmo através dos desenhos, né, na televisão. Muitas vezes chegam para mim, algumas mães, eu tenho alguns pacientes que são crianças, e as mães chegam para mim e dizem, doutor, eles estão assim, está muito agitado, está muito hiperativo, está desse jeito. O que é que desencadeou aquilo? Será que foi só o uso da internet? Ou é o que está por trás daquilo? Algum desenho agressivo que aquela criança está assistindo e ela quer reproduzir aquilo, alguns jogos, né? Free Fire. Então, assim, tem muita coisa aí na internet que realmente deixa a criança mais violenta também. Então, é importante ter esse olhar assim, redobrado pelos pais. E você falando aí esse jogo Free Fire, quer dizer, é o jogo do momento. Toda criança, adolescente é obcecado por esse jogo. Quais os riscos de uma criança, a partir de quantos anos ela vai poder assistir, ou não pode, de jeito de 12, 13 anos para baixo, não pode jogar isso aí? É tão violento assim? Não seria recomendado? No meu ponto de vista, não seria recomendado, porque é um jogo muito violento e que ele trabalha com muitos desafios. Inclusive, a gente tem estudos comprovados de suicídios, homicídios, que são realizados por meio de desafios, que não só esse jogo, mas outros também fazem e mexem, de fato, com o psicológico da criança. Então, a partir do momento que aquela criança está jogando esse jogo ou outros que incentivam a criança... Tem um GTA também, né? O GTA que o personagem, quer dizer, a pessoa que está jogando é o próprio bandido que vai lá assaltar, atirar, não sei o que e tal, né? Isso mesmo. Então, assim, esses jogos, eu não aconselho em idade nenhuma, nem a gente é adulto, né? Porque realmente vai mexer com o psicológico da gente, né? E vai fazer com que, através desses desafios, da maneira que existe por meio das técnicas que esses jogos fazem, vai mexer, de fato, com o psicológico daquela pessoa, daquela criança, e vai fazer com que ela se sinta desafiada a executar aquilo que ela está sendo comandada a fazer. 11h25, eu vou aqui para o intervalo, retornaremos já, hoje conversando com o psicólogo. Ele é psicólogo e também pedagogo, André Teixeira. Continue aí. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer algum aconselhamento, quer uma dica, então manda para cá, 981-750578. Participe também pelo nosso chat. Retornaremos já. Continue na sintonia. 102,9. Papacaça FM. Tamo junto em Pernambuco, cuidando da nossa gente. Com um bom prato na mesa, a mudança segue em frente. O governo está levando mais dignidade para a mesa dos pernambucanos. Já são 101 novas cozinhas comunitárias em 1 ano e meio e 156 por todo o estado. Aqui, mais de 600 mil refeições são feitas todo mês para quem mais precisa. E uma coisa eu tenho certeza, só a dignidade se tem comida na mesa. Governo de Pernambuco, estado de mudança. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ágora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Já pensou em fazer suas compras no atacado ou no varejo? Dividir o pagamento em até 4 vezes e ainda concorrer a uma moto CG 160 cilindradas, 0 km? No Barra Nova Atacadão em Saloá você tem essa chance. Promoção show de prêmios. Uma moto 0 km e vários outros prêmios. Sorteio no mês de dezembro. Então vá ao Barra Nova Atacadão em Saloá, faça suas compras e participe. Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone 981 15 47 56. Na hora de trocar seus óculos, você logo vai lembrar da Ótica Diniz, onde as melhores marcas têm os melhores preços. Aproveite a super promoção do mês. Óculos completos com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$50. A lente de tecnologia adequada para o nosso dia a dia conectado nas telas e as armações mais modernas para todas as idades. Compre seus óculos novos com super desconto aqui na Diniz. Consulte a nossa equipe de vendas e saiba tudo sobre a nossa promoção. Será por poucos dias. Em Bom Conselho, na rua 7 de setembro, próximo ao Oftalmo PE. WhatsApp 87-98141-2014. Acabou o seu problema de não ter conexão. Mas calma, vida!
VCNet é a solução. Internet, fibra ótica, qualidade é aqui. Mas calma, vida, VCNet é a solução. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. Contrate aqui, venha conferir. VCNet Telecom. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 96 00. Música, notícia, entretenimento. A Casa FM. Patrick Oliveira. De volta aqui com a entrevista, hoje conversando com o psicólogo pedagogo André Teixeira. André Neto, tem uma promoção no ar, né? Exatamente, Patrick, exatamente. Aqui a informação é que o pessoal que estiver participando, o pessoal que participar, que interagir junto conosco aqui na programação durante aí esse nosso bate-papo, nossa entrevista. Interagir de que forma, André? Você vai mandar mensagem, vai perguntar, vai participar da entrevista junto conosco. A gente vai estar, você aproveita e coloca seu nome também. Olá, André, aqui é Maria, não sei da onde, Maria do Sombra, pronto, vamos utilizar Maria do Sombra como referência. Aqui é Maria do Sombra, tal. Eu quero saber assim, já vamos anotando seu nome aqui e você vai estar concorrendo. Eu utilizei Maria como um exemplo, viu? Uhum. E você vai estar concorrendo aí a um acompanhamento, sessão de terapia, não é isso? Isso mesmo. Com o nosso psicopedagogo André Teixeira. Patrick Oliveira. Pô, muito bem. Então, você quer participar, vai ter um acompanhamento, vai ser, é um brinde que o psicólogo está oferecendo. Vai ser aqui, você vai somente participar aqui da programação, vai sortear, o contemplado vai ter aí essa sessão com o psicólogo e também pedagogo André Teixeira, ok? Pronto, eu tenho aqui algumas participações, eu já tenho aqui uma primeira, deixa eu trazer aqui. Eu tenho aqui um áudio, vamos lá. Bom dia, Patrick, bom dia a todos. Minha filha tem 11 anos, ela ainda não tem celular, porque eu ainda disse para ela que não era o momento dela ter celular. Mas ela tem um Instagram, né, que eu fiz há poucos dias, mas sempre eu estou por dentro, né, monitorando o que ela está postando, a quem ela está seguindo. Falo sempre para ela não seguir pessoas que ela não conhece. E sempre que tem seguidores para seguir ela, eu sempre estou ali olhando e até removendo pessoas. E aí, psicólogo? Importante esse trabalho que a mãe está realizando com a filha, porque de certa forma ela já está começando em um monitoramento com essa menina, né, com essa criança. Então isso é importante acontecer, porque a gente sabe os riscos e os perigos que a internet traz, né? A pedofilia, cyberbullying, são tantas coisas que acontecem por meio do uso social. E se for uma criança que tiver só ela sozinha ali à frente, vai se tornar difícil ela saber se comportar em determinadas situações. Se, por exemplo, ela for abordada por uma pessoa que esteja mal intencionada, se direcionando a ela, deixando uma mensagem de repente, tentando marcar um encontro. Isso acontece muito na internet. A gente acha que não, mas isso ainda é muito comum de acontecer. E pela criança estar naquelas fases do desenvolvimento, desperta curiosidade de fato para ela conversar, acha que a pessoa é confiável, quando na verdade ainda não é, porque ela não sabe quem está ali por trás daquela tela, qual é a intenção daquela pessoa de estar tentando puxar a conversa com aquela criança, né, ainda. Dentro disso aí, eu pergunto o seguinte: como as redes sociais elas podem afetar a saúde mental? Porque rede social, principalmente o Instagram, é um negócio danado. Você começa a ver postagem ali, vendo postagem, e se é uma criança, ela vai começar a fixar tudo aquilo ali, vai depositar tudo aquilo ali. Como é que isso pode afetar ao longo da vida daquela criança? Então, ela começa a afetar primeiramente de forma emocional, né? Então, nós sabemos que nós temos várias emoções, né? O ser humano ele passa por várias emoções, independente de ser criança, adolescente, adulto, idoso. Nós passamos por várias emoções, inclusive saiu o Divertidamente 2, é um filme que aborda muito bem a questão das emoções, e é bem interessante para que as crianças também
vejam, né, tenham contato com essas emoções e os pais até explicarem que aquelas emoções elas podem desencadear de uma forma desproporcional, a depender da rede social que aquela criança esteja tendo contato, a partir do momento que ela está ali em conexão excessiva, de repente. Então, por exemplo, a tristeza, a raiva, a ansiedade, o medo, a vergonha de forma assim exorbitante que pode acontecer, a alegria. Como retrata lá no filme, bem interessante. Isso, é bem interessante, é assim, bem criativo, né? Mas assim, para os pais que muitas vezes não têm a formação, né, dentro da área psicológica, psicopedagógica, de licenciaturas, né, de professores, que a gente realmente convive no nosso dia a dia com crianças, com adolescentes, é importante até eles buscarem informações através desses filmes. Se realmente não souber conduzir, se realmente não souber usar uma fala adequada no diálogo com a criança, peça ajuda terapêutica, né? Tenha um momento de conversação, de orientação com um profissional adequado, para que eles realmente saibam quais são as palavras que eles vão usar naquele diálogo com a criança, né? Para que realmente se estabeleça a autoconfiança daquela criança com os pais. Deixa eu trazer essa outra. Tem alguma aí, André? Se tiver. Posso dar aqui? Pode. Então vamos lá. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. Bom dia a todos. Ô, Patrick, eu tenho um neto aqui que tem 13 anos. Ele fica muito ligado no celular. De dia à noite quase. Só tem uma fuga quando vai para a escola que não leva o celular. E de vez em quando ele sente umas dor de cabeça muito forte. Ontem mesmo deu uma dor de cabeça tão grande nele que eu vi a hora dele morrer. Ele se agarrava comigo, se agarrava com as paredes e botava as mãos na cabeça e chorava muito. E dizia, oh, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, passa a minha cabeça que está doendo demais. Aí eu quero saber do psicólogo André, se isso é normal ou se isso é por causa do celular. Diga aí, me dê aí uma solução, uma resposta, por favor. E aí, psicólogo? Então, isso aí já é uma guerra de conflito que está acontecendo com essa criança. E é sim, devido a esse uso excessivo do celular, porque não é normal que você passe o dia inteiro num celular. Nem a gente adulto pode passar tanto tempo assim no celular, né? Vai nos prejudicar em algum momento, vai nos causar dores de cabeça, desconfortos, vai mexer com o nosso humor também, porque de repente você está tão conectado com aquele celular, com aquela rede social, empolgado ali, feliz, agitado, conversando e tal. E de repente quando chega alguém em casa, da família mesmo, né, chega para falar com você, você já responde de forma agressiva, né? Você aborda a pessoa porque você foi incomodado, entre aspas, naquele momento que você estava interagindo de alguma forma naquela rede social, né? Então, isso é um risco muito grande. Vai haver conflitos, como aconteceu com essa criança aí, né? Dores de cabeça, vai mexer com o psicológico, com o emocional dessa criança também, né? E a sequela também fica para a família, né? Porque muitas vezes a família não sabe lidar, de repente vai querer levar essa criança para o médico, para o hospital, a criança vai ficar sem querer ir, vai ficar muito alheia a essa situação. Não quero ir, não foi o celular. Pode até desenvolver a mentira também, porque ela vai defender que não foi por conta do celular, e sim por uma outra situação que aconteceu. Então, assim, são vários tópicos que podem desencadear a partir de uma situação dessa. Tem aqui uma outra participação. Bom dia, Patrick. Eu tenho um sobrinho de 17 anos que passa o dia e às vezes à noite jogando dentro do quarto. Brigo muito com ele, mas ele não deixa de jogar. Deixa até de comer. Não sente nem fome, psicólogo. Quer dizer, o rapaz de 17 anos, o garoto, aí a minha amiga Claudete já coloca aqui, como é que eu posso ajudar esse menino? A princípio, impondo regras, né? Como eu falei, é importante que tenha um quadro de combinados para que a família possa estabelecer horários, regras, quais conteúdos você vai acessar em tal horário, realmente ter um monitoramento e um posicionamento de adulto enquanto adulto, porque a criança ela não pode ter ainda aquele posicionamento, não, eu vou continuar e ponto final. E muitas vezes a criança ela realmente reage dessa forma, né? Ela é quem diz como é que vai ser conduzido aquele momento, e os pais, tios, avós, eles ficam reféns da criança. Isso, ficam reféns da criança de fato. Então isso não pode acontecer, como eu mencionei também no início da entrevista, né? Seria justamente não permitir que a criança tome o domínio da situação. Isso, exatamente. Você não pode deixar que a criança domine a situação. Como eu mencionei, isso pode trazer até para a criança como
provavelmente já está desencadeando transtornos de sono, ela vai querer ficar até altas horas da noite e madrugada sem querer dormir, porque vai estar ali conectada na internet. Não vai querer se alimentar, ou seja, vai causar problemas de saúde físico, além dos mentais, que ela já vai estar passando também, por conta desse uso absurdo e excessivo que ela está em conexão direto. Então, assim, é necessário que a família tenha um olhar realmente redobrado em relação a isso, e um posicionamento também, para que ela realmente não fique refém do desejo da criança. A criança não pode determinar o que ela quer e a hora que ela quer. Os pais, enquanto adultos, enquanto determinadores da situação, eles têm que realmente se impor. Eu tenho aqui uma outra participação. Ô Patrick, bom dia. Eu quero aproveitar a oportunidade de perguntar aqui ao doutor. Estou escutando o programa. É o seguinte, hoje meu filho tem 21 anos. Quando ele tinha 16, ele se trancava no quarto e parece que ele andava vendo 16 anos. Estava vendo pornografia. Hoje ele tem 21 e está obcecado nisso. Tem alguma relação ou não? Eu errei porque não fiz o quê? Então, em alguma fase da vida, houve erro sim por parte dos pais, a princípio por falta de limites e monitoramento, né? Porque se houvesse esse monitoramento desde cedo, de forma precoce, eles estariam por dentro da situação. Por exemplo, essa mãe, ela percebeu aos 16 anos, mas desde quando essa criança começou a ter acesso? Será que ela não começou a ter acesso com 8, 9, 10 anos de idade? E às vezes isso acontece até mesmo com amiguinhos, né? Uma troca de informações entre coleguinhas faz com que um diga, olha, tal site tem tal conteúdo. E aí aquela outra criança fica curiosa para conhecer aquele conteúdo, né? Isso já vai desencadear outros problemas e outros. Então, assim, são situações que elas saem do controle quando você realmente não pede ajuda. Então, por exemplo, nessa situação, desde os 16, hoje o menino tem 21 anos, não é isso? É. Então, assim, já há tanto tempo e ele continua com esse vício, né? Que não é saudável para ele. Ele começou antes dos 16, agora não tem mais jeito, né? Agora porque já está com 21 anos, já adquiriu a maioridade, quer dizer, agora ele fazia o que bem entender, agora para tentar... E agora, o grande detalhe é que parece que mora dentro da casa do pai e da mãe, e os pais não têm mais controle sobre o rapaz, que agora tem 21 anos. Né? Exatamente, mas ainda não é uma situação perdida, né? Mas tem jeito? Tem jeito. Os pais podem recorrerem a terapias, ajudas realmente de profissionais que são capacitados para isso, para que esse lado da criança, desse adolescente, desse jovem, seja trabalhado. As terapias, inclusive, elas ajudam muito, porque... Eu não sei se vocês já fizeram psicoterapias, mas elas ajudam muito, assim, a inúmeros problemas e situações e lados emocionais e psicológicos que a pessoa passa, né? Então, assim, cada realidade de pacientes meus, um é diferente do outro. Às vezes eles passam até pelo mesmo transtorno, ansiedade, mas são níveis diferentes, depressão, mas são níveis diferentes, problemas psicológicos que comprometem a saúde mental, mas são problemas diferentes. Então, tem jeito? Tem. Nunca é tarde para você buscar ajuda e, por meio de terapias, tentar resolver esse problema aí. Se as terapias também não der resultado, porque tem quadros que só terapias não funcionam. Então, é preciso que a família busque ajudas, por exemplo, de neuros, para que eles possam estar prescrevendo medicações para tentar também controlar a situação daquele jovem que está fora do controle, sabe? Então, assim, existem apoios profissionais para isso. O que não pode acontecer é os pais continuarem deixando que essa situação ocorra. Porque cada vez vai se agravar ainda mais. Já está numa situação bem agravante, na verdade, né? Mas essa situação agravante ela pode piorar ainda mais se eles não tomarem conta dessa situação, se eles não controlarem. Você falando aí com relação à psicologia, eu pergunto o seguinte, em que momento, quando o sujeito, agora eu estou falando de modo geral, quando é que ele pode procurar um psicólogo, pode procurar um especialista para ajudá-lo? Em que situação? Qual a situação extrema que ele tem que parar? É necessário procurar um especialista. Ou alguém perceber alguma situação fora do comum dessa pessoa. Então, Patrick, normalmente as pessoas procuram ajudas quando elas realmente saem do controle e elas não têm como lidar sozinhas com determinadas situações que acontecem com elas. Mas o ideal seria que todo ser humano fizesse terapia. Independente de você passar ou não por algum problema que seja muito evidente para você, ou até mesmo que não é tão claro para você, mas que uma outra pessoa que está por fora percebe, porque muitas vezes acontecem situações no nosso cotidiano que a gente que está vivenciando aquela situação, a gente não consegue perceber. Mas quem está de fora, que observa, consegue perceber.
E eu acredito sim que terapias ela é muito importante para todo ser humano, independente de você passar por algum problema evidente ou não, porque ela ajuda a lidar com a saúde mental, emocional. Em alguma área da nossa vida a gente precisa trabalhar, porque a gente é humano, né? Então, essa questão de ser humano, a gente existe falhas em determinadas áreas da nossa vida, seja na área familiar, seja na área de trabalho, seja na área de relacionamento, religioso, enfim. Tantas áreas que o ser humano passa, né? Com certeza, em alguma dessas, todo ser humano passa por alguns conflitos. E muitas vezes a gente não sabe lidar com aqueles conflitos naquela situação. Então, a terapia é vida. Até nós, profissionais, também é importante que a gente faça terapia com outros profissionais, sabe? Porque todo mundo precisa de terapia. Terapia é vida. Tem aqui participações. Vamos lá, o povo participando aqui da nossa entrevista. Vamos lá. Bom dia. Eu estou escutando aqui o psicólogo falar. Todo o meu respeito a ele, a profissão. Admiro muito a área da psicologia, da psiquiatria. Agora, eu acho muito errada a maneira que ele falou aí sobre games, sobre videogames, como incentivando os pais a não deixar que seus filhos tivessem acesso a videogame. Até porque um jogo não significa o que você vai se tornar. Eu sou muito fã de videogame, sou gamer, até hoje na minha vida adulta. Jogo jogos como GTA, Call of Duty, que é um jogo de guerra desde a minha infância, e nunca tive vontade de sair na rua atirando no povo ou matando ninguém. O psicólogo aí com certeza ele sabe que a psicopatia já é confirmado tanto pela psicologia quanto pela psiquiatria, que é um transtorno que você nasce com ele, não que desenvolve. Então, assim, e pelo contrário, existem estudos que mostram que videogame lhe acalma, tira seu estresse do dia a dia. Você teve um dia puxado ali no trabalho e tal, não tem problema nenhum você chegar, ligar o videogame, jogar 1 hora, 2 horas de videogame, independente do jogo. Se não, seria assim, se você fosse se tornar o que jogasse, seria bom demais. Quem joga Fórmula 1... ia ser piloto de Fórmula 1. Tinha um jogo antigamente que chamava Super Mario, que era de um encanadorzinho. Você ia se tornar encanador. Ou quem joga jogo de dinheiro ia se tornar um milionário. Então não é certo você dizer que quem joga jogos de guerra, de tiro, ou GTA, seja o que for, você vai sair matando, assaltando na rua, ou fazendo o que se faz no jogo. Ele colocou aqui uma situação, o psicopata já nasce assim ou ele desenvolve com o passar do tempo, o psicólogo? E aproveita e pode fazer o resumo acerca do que o nosso ouvinte falou. Então, respondendo à pergunta dele, em momento algum eu disse que sou contra videogame. Videogame é bom desde que seja um conteúdo apropriado para aquela idade daquela pessoa, daquela criança. A gente está falando sobre criança, ele afirma que desde criança que acessa, ótimo, porque isso mostra que ele tem um autocontrole. Mas o fato dele ter esse autocontrole não quer dizer que todas as pessoas que vão acessar Free Fire, GTA, outros jogos, vão ter a mesma capacidade de autocontrole e de autoconfiança que ele tem. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que vão acessar vai desenvolver, não é isso. Então, eu quero ressaltar aqui a importância, sim, do videogame, é importante, faz parte também do processo de uma criança, de um adolescente, até de adultos, né, que gostam muito, descontrai, é até uma distração para alguns, mas pessoas que não sabem controlar seus impulsos, suas emoções, a partir do momento que essa pessoa tem um contato com jogos violentos, ela vai desencadear um comportamento violento, sim. Isso não sou eu que estou dizendo. Existem estudos comprovados, na psiquiatria inclusive, que comprovam que essas pessoas que já têm uma predisposição para isso, elas vão se tornarem mais violentas a partir do momento que elas estarão em contato, em conexão com esses jogos. Ótimo que ele tenha o autocontrole, mas essa porcentagem de autocontrole é mínima. Sabe? Então, assim, nos dias atuais, por exemplo, uma criança e um adolescente, eles ainda não têm maturidade suficiente para determinar, eu estou vendo, eu estou jogando tal jogo e eu vou controlar meus impulsos e minhas emoções, porque é algo que é muito espontâneo, acontece
a partir de determinadas situações e de vários contextos, sejam sociais, culturais, dependendo de onde aquela pessoa esteja inserida, ela pode desencadear, sim, alguma reprodução de algo que ela visualizou. Não só de jogos e videogames, mas de outras situações também. Como eu mencionei no início da entrevista, até mesmo de desenhos. Quantos desenhos de violência tem? Fazendo com que uma criança bata na outra criança. Mostra que uma criança ela só é legal, entre aspas, quando ela se sobressai para outra criança. Às vezes... Tem desenhos também que mostram que uma criança ela é melhor do que a outra em determinado ponto, em determinada situação. Sabe? Então, assim, tem também desenhos que mostram que vai mexer com o psicológico da criança e vai mexer, de fato, com o comportamento da criança, vai deixar a criança violenta. Certo? Então, assim, eu não sou contra o uso de videogames, de jogos, mas eu acho que nem todo ser humano, principalmente crianças, que a gente está falando sobre crianças, vai estar preparado com o psicológico para se autocontrolar, sabe? Em relação a isso. E sim, o psicopata, ele realmente nasce com isso. Já nasce psicopata? Quer dizer, sim, só que ao longo da vida ele vai desenvolvendo ainda mais aquilo, né? Então, dependendo do contexto que ele está inserido, ele vai, vamos dizer assim, piorando a situação. Então, uma criança, aí vou pegar aqui um exemplo, uma criança que pegou a arma do pai e tal, da mãe, a criança mesmo. E quando há um acidente, quer dizer, ela já estava com a intenção de atirar? Sim, é premeditado, né? Inclusive, a gente tem um transtorno que hoje em dia está muito em alta com crianças, que é o TOD, né? O transtorno opositor desafiador. E ele é muito parecido com essa questão de bipolaridade, de psicopata, porque a criança ela monta cenários. Sabe? Por exemplo, a criança quer ir para determinado local, ou a criança quer determinado objeto e o pai e a mãe diz que não. Então, a criança ela não vai aceitar aquele não como resposta. Então, ela vai montar no cérebro dela toda uma situação vingativa para que seja dada essa resposta em determinado momento, porque levou aquele não. Pode até ser que ela não reaja de início, de imediato. Essa resposta pode não ser imediata, pode ser ao longo do tempo. Digamos, ela vai premeditar uma situação que vai acontecer daqui a 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, que a gente chama de TOD, é um tipo de transtorno também que a criança tem, né? E ela é bem parecido, tanto com a bipolaridade, nesse sentido assim de desafios, de mudança de humor, e a criança realmente ela vai montar um cenário de vingança para tentar se livrar de determinada situação ou fazer com que o adulto perceba que ela está fazendo aquilo porque ela recebeu um não, de repente. Tem aqui mais participações, vamos. Bom dia, meu amigo. Eu sou contra esse jogo aí, porque as crianças incentivam mesmo. Muitos não, que tem o cérebro normal, sabe? Mas muitos que não tem, incentivam a fazer o que não presta, viu? Fazer coisa errada, sair matando, sair... Eu sou contra aí. Eu sou a favor do doutor aí, porque é uma palavra muito bonita. É o Deda de Paranatama. Obrigado aí por tudo, doutor, e obrigado para Patrick Oliveira. Aquele abraço do amigo Deda. Deda de Paranatama, tem aqui uma outra, vamos lá. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. E bom dia ao psicólogo André Teixeira, né? Isso. Patrick, eu gostaria que, se possível, o psicólogo André respondesse essa pergunta para mim. É o seguinte, eu queria saber em relação à ansiedade. Essa questão da ansiedade é um elemento, sei lá o quê, que o indivíduo tem dentro dele, já vem junto na personalidade, sei lá, alguma coisa desse tipo, ou a ansiedade ela desenvolve de acordo com as dificuldades da vida, os desafios que a gente enfrenta, né, pela vida. Entendeu? Porque assim, eu me sinto muito ansiosa, mas eu também lembro que assim, na minha época de adolescente, quando eu era... Hoje eu tenho já uma certa idade, já mais de 50, né? Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu não
tinha essa ansiedade tão aguçada como está hoje. E assim eu fico achando que a ansiedade ela piora de acordo com as dificuldades que a gente vai enfrentando pela vida. Aí eu queria saber a opinião do psicólogo sobre isso. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou aqui do sítio Angico. Pois não. Agradeço a vocês, tá? Muito obrigada. Psicólogo, pode responder. Então, Patrick, bem interessante essa abordagem que ela colocou, essa pergunta, e até exemplificando a realidade de vida dela, né, em relação à ansiedade. A ansiedade, na verdade, todo ser humano tem. Só que alguns seres humanos, eles não conseguem controlar o seu nível de ansiedade, certo? Então, digamos que eu vivencio mais experiências negativas do que positivas, por exemplo. Então, meu grau de ansiedade ele vai se elevar. Mas, ele vai sair do controle devido a determinadas situações que eu, sozinho, não consigo contornar aquela situação. Então, a ansiedade são o quê? Pensamentos acelerados que a gente tem. Nossa mente, ela funciona, de certa forma, a pensar negativamente. A ansiedade, ela mexe muito para o lado negativo das coisas. Então, a gente pensa de forma antecipada sobre determinadas situações que vão acontecer e que por vezes nem vão acontecer, mas que o nosso cérebro diz que vai acontecer. E aquele momento que o cérebro está formando aquele cenário, ele vai fazer com que você perceba que você não vai conseguir controlar e saber lidar com aquela situação que vai acontecer com você. Então isso aí já é uma crise de ansiedade que você vai estar passando. Sabe? Então, a crise de ansiedade seria sofrer por antecipação? Isso mesmo, André. Seria sofrer por antecipação. Então, se você, por exemplo, não consegue se controlar, é necessário também você buscar uma ajuda psicológica. Como eu disse, se terapias em si só não resolver, é necessário também ir para um neurologista, um psiquiatra, para que eles passem medicações, prescrevam, para que você consiga controlar essa situação. Porque muitas vezes a ansiedade está tão alta, está tão fora do controle no seu corpo, na sua mente, que você realmente não consegue controlar. Só terapias em si não vai funcionar, não vai fazer efeito. Então tem medicações aí que ajudam muito na questão da ansiedade. Agora tem assim, a questão de quando você, mesmo tomando medicações e fazendo terapias, você vê que não surte resultado, aí é complicado, porque aí tem pessoas que dependem de 1, 2, 5, várias medicações que vai tentar mexer com a sua ansiedade, vai tentar controlar aquela ansiedade, e muitas vezes você vai ficar realmente dependente, né? Tem pessoas mesmo que ficam dopadas assim pelo uso excessivo também de medicações. É importante as medicações, elas fazem efeitos de fato, mas você também tem que tentar se controlar, sabe? Porque, por exemplo, tem pessoas que tomam só remédios, aí quer que o remédio em si faça um milagre. Resolve tudo, né? Não pode. Então, por exemplo, se você faz essa junção do remédio com terapias, vai ser melhor para você, para o paciente, porque ele vai conseguir, através até das psicoterapias, conseguir contornar determinadas situações que a crise de ansiedade vai estar fora do controle. Então, é importante, sim, eu defendo o uso de medicações, como defende também as terapias. Então, é importante que você busque a ajuda dos dois lados, sabe? O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Então, assim, é muito importante que você realmente trabalhe isso para que você saiba lidar. Por exemplo, a minha especialização na área da psicologia é na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e em saúde mental também, né? Também fiz neuropsicologia. E aí ela mexe, de fato, com o nosso psicológico, sabe? Com a nossa parte neurológica. Como é que os nossos pensamentos negativos, eles se comportam, eles resultam nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. E esses comportamentos, eles são resultados, são reflexos dos nossos pensamentos, que muitas vezes são negativos. André, pega aí daqui a pouquinho para você já divulgar quem vai faturar aí uma consulta. É isso, o psicólogo? Isso mesmo, uma sessão de terapia. Uma sessão. Você vai pegar já quem faturou aí essa sessão. Parabéns, médico, você, psicólogo. Você está de parabéns. Nota 1000 para você. Tem aqui essa outra. Bom dia, Patrick. Bom dia, André Neto. Bom dia, o psicólogo. Aqui é Elza do Angico. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É normal, doutor, uma criança estar agitado, quando ele pega o celular, ele se acalma? Isso aí é normal, porque
tenho uma neta aqui que ela está muito agitada. Ela fica, mexe numa coisa, mexe na outra. Quando ela pega o celular, ela se acalma, se deita no sofá ou na cama, pronto, ela se acalma. Isso é normal? Está dependente do aparelho. Explique para mim. Explique aí, doutor. Então, veja só. A dependência já está existindo, porque o aparelho, o celular, é uma forma terapêutica que a criança usa para se acalmar. Isso aí já está evidente. Agora a questão é, essa agitação que essa criança tem antes do uso do celular, antes do contato do celular, o que é que está provocando essa agitação na criança? Sabe? Então, assim, é importante também a família ter esse cuidado para, de repente, levar essa criança para um especialista. Por exemplo, eu como psicopedagogo clínico, eu avalio crianças e adolescentes. E aí os pais, quando chegam para mim, geralmente eles chegam e dizem, doutor, minha criança está assim, está muito agitada, está muito agressiva, está se comportando dessa forma, não obedece os comandos. O que é que está acontecendo com ela? Não é normal. E aí eu faço uma avaliação clínica, através de vários testes, escalas, testes projetivos, jogos psicológicos, psicopedagógicos, para investigar e analisar o que é que aquela criança tem. Através dessas investigações, eu busco identificar se a criança passa ou não por algum transtorno. E se aquela reação, aquele comportamento que os pais apresentaram para mim, se é reflexo, de repente, de algum transtorno. Que um outro transtorno que está muito em alta nessa geração é o TDAH, é o transtorno do déficit de atenção junto com a hiperatividade. E a gente percebe que nessa geração as crianças são muito hiperativas. Eu tenho vários pacientes, crianças e adolescentes, que são hiperativos, e através das terapias... seria aquele termo, perdão, professor, que seria aquele termo ligado no 220? Isso. Que é fazer tudo ao mesmo tempo, não é isso? Isso mesmo. Eles não conseguem ficar muito tempo parados, quietos, sentados. Eles têm que estar agitados, mexe em uma coisa, corre para lá, corre para cá, se mexe, se balança na cadeira, enfim, eles ficam realmente muito agitados. É uma energia fora do controle que eles têm devido à hiperatividade, devido ao transtorno que ele passa. Então, por exemplo, essa agitação dessa criança que só se acalma quando ela tem um contato com o celular, será que essa criança não passa por algum transtorno? Porque, por exemplo, todos os casos que eu avaliei e que eu faço terapias, que eu realizo acompanhamentos lá no meu consultório, muitas vezes a família não sabe. Na verdade, mais de 99% dos casos as famílias não sabiam que aquela criança, que aquele adolescente passava por aqueles transtornos. Então é importante avaliar, é importante buscar ajuda para ver o que é que está acontecendo. Ótimo que essa criança se acalma quando ela tem o contato com o celular. Mas fora desse uso do celular, que ela está agitada, que aquele comportamento dela está anormal. De repente ela é uma criança atípica, de repente. Sabe? Então, assim, é necessário avaliar. E através da avaliação, das investigações, a gente consegue descobrir se aquela pessoa passa ou não por algum transtorno, para que de forma precoce a gente comece a fazer um tratamento. E esse tratamento também não acontece só com o psicólogo e com o psicopedagogo clínico. Muitas vezes necessita de uma equipe multidisciplinar. Na verdade, todos os casos que eu avaliei até hoje, todos necessitam de vários especialistas. TO, psicólogo, psicopedagogo clínico, sabe, neuropediatra. Então, assim, precisa do apoio de várias pessoas, fono, para que a gente possa estar intervindo e agindo frente ao caso, para que aquela pessoa realmente possa desenvolver e melhorar tal comportamento. Quem faturou aí, André? Vamos lá, vamos fazer aqui agora, ao vivo, aqui para o pessoal que está acompanhando aqui a programação. Tivemos aqui 6 interações. O pessoal que participou, fazendo pergunta. Eu vou lançar aqui para o senhor, professor, doutor André. Você está distante de mim, você não está verificando, não está visualizando aqui a lista. De 1 a 6, um número. 4. De 1 a 6, número 4. Número 4 está aqui, ó, na câmera aqui, ó. Número 4, Maria Aparecida Ferro. Está aqui, ó, cadê? Maria Aparecida C. Ferro. Está aqui, ó. Se não me engano é do Angico, ela participou aqui conosco, foi justamente a que fez a pergunta da ansiedade, né? Ela está aqui, ó, deixa eu ver aqui, pronto, aqui, ó, inclusive já localizei aqui o número dela aqui também. Ela participou e faturou o que, doutor André? Uma sessão de terapia comigo, vai ser bem importante e acredito que vai ser bem construtivo para ela. Perfeitamente. E as outras pessoas, se quiserem uma consulta, uma conversa, procura o psicólogo em que local e qual é o contato? Então, eu tenho minhas redes sociais,
Facebook está meio esquecido, né? Mas eu ainda tenho. Pois é, esqueceram, né? O Facebook, deixaram para lá o Facebook. Eu ainda tenho, porque algumas pessoas ainda entram em contato comigo pelo Facebook. O meu Facebook é André Teixeira. Meu Instagram, pice.André Moraes. Lá no meu Instagram tem um link do meu WhatsApp, mas eu vou estar passando o meu WhatsApp também. É 87-98172-0984. Repita, então, por favor. 87-98172-0984. Então pode estar entrando em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelo Instagram, pice.André Moraes, ou pelo Facebook, e aí a gente vai estar agindo frente ao caso. Agora que tem que ser entrado em contato de forma antecedente. Tem que ser com antecedência, porque devido aos meus agendamentos, os pacientes que eu já tenho, se não entrar em contato comigo antes, aí fica complicado. Fica complicado, porque às vezes as pessoas me procuram assim de última hora. Um exemplo, me procura hoje para ter uma terapia hoje, para ter uma avaliação clínica hoje. Aí não dá, porque já tem outros pacientes que já estão agendados para aquele dia. Psicólogo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Uma excelente manhã, tarde e até a próxima. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito bem, obrigado André Neto, Alves França, toda a equipe. Amanhã a gente se encontra a partir das 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas do nosso show da manhã. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz, até amanhã. Tchau. De bom conselho,